Bem, acho que todos nós estamos muito preocupados com as questões relativas à violência, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, pelo que vem acontecendo nos últimos tempos. E um caso que aconteceu comigo recentemente, eu quero trazer para vocês, porque imagino que isso sintetize, de certa forma, um problema que é muito maior, muito mais geral do que isso que eu vou falar, mas que eu acho que é algo relacionado, que pode ser refletido, pode ser discutido, pode se pensar em relação a isso. Eu fui num jogo de futebol, acompanhado de amigos, no clássico gaúcho, e o clássico gaúcho, como vocês bem sabem, ele mexe com muito mais coisa que a gente pode imaginar. Ele mexe com sentimento, mas mesmo assim, isso não pode acarretar em violência de forma alguma, porque a violência ela pode ser tanto verbal quanto física, e até existem outras formas, mas principalmente física e verbal, e isso acontecer num cenário de diversão, de prazer, que é para algumas pessoas, como é para mim o futebol, eu vejo isso como um grave problema que a gente precisa enfrentar. E qual a relação que eu faço de todos os problemas relacionados à violência com esse fato que aconteceu, foi mais isolado, mas que aconteceu comigo e com outros amigos. Nós fomos no jogo, nos divertimos, e eu sou um torcedor daqueles que, como gosto muito de futebol, eu sou um torcedor provocador, um torcedor que gosto de incomodar os meus amigos por causa do futebol, mas sempre naquele limite sadio das coisas. Sempre existe um limite que é tolerável, que as pessoas entendem como uma brincadeira, como algo divertido, e acho que isso faz parte do futebol no mundo inteiro e deve ser assim. Eu não vejo problema nisso. O problema é quando isso ultrapassa esse limite. O limite da brincadeira, do que nós chamamos de corneta dentro do futebol. Porque eu sou um desses, eu gosto dessa brincadeira e não me importa o que façam comigo. Mas no momento que isso vira algo que, acaba agredindo de certa forma outra pessoa, isso acaba tomando outra proporção, que é o que eu pretendo discutir nesse vídeo. Estávamos voltando da partida, depois de termos nos divertido com a vitória do nosso time, estávamos voltando de ônibus, num ônibus cheio de gente, com pessoas de todas as idades, torcedores todos do mesmo time, mas pessoas de todas as idades, tinha criança, tinha mulheres, e tinha torcedores como eu e meus amigos que nos divertimos muito no jogo e que brincamos até mesmo com alguns torcedores do time rival, mexendo, vocês vão perder, pô, mas aquela brincadeira sadia que acontece, que pode acontecer, que não vejo problema nenhum. Agora, quando isso ultrapassa esse limite, como aconteceu nesse ônibus, a situação deve ser discutida, pelo menos isso, deve ser refletida, deve pensar o que a gente está fazendo de errado. Nós estávamos voltando do jogo, indo para casa de um dos amigos, quando o ônibus tomou uma pedrada. E não era uma simples pedra, era uma pedra grande, tanto que quebrou toda a vidraça lateral do ônibus. Nisso, eu vejo o cobrador sangrando, algumas pessoas sentadas no banco também sangrando, nada de tão grave, mas a gente fica com aquela sensação de que, cara, como isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu? O que leva alguém a fazer isso, a tirar uma pedra no ônibus, porque é o torcedor rival que está ali, o torcedor adversário. Não existe um motivo aparente, não existe nada que possa justificar, mas como eu disse num texto que foi entregue ao professor de ética, essa mesma cadeira, as perguntas são muitas, mas a gente não encontra a resposta. E por que eu trago isso de novo no vídeo? Porque a gente precisa discutir a questão da segurança. Eu saí dali pensando, cara, eu comemorei muito no jogo, vibramos, e a gente saiu de lá, eu e meus amigos, pensando, acabou a felicidade, acabou a diversão, nós estávamos tristes. Preferia ter tomado 5-0 do rival do que ter que enfrentar aquela situação. Porque a gente se sente incapaz, a gente pensa que a sociedade como um todo está incapaz, não consegue lidar com essa situação.
E por que eu trago isso à tona? Essa discussão, essa reflexão? Porque isso parte de cada um de nós. No nosso dia a dia, saber lidar com a violência. Se você é contra, como acredito que todas as pessoas que podem estar assistindo esse vídeo são contra a violência que acontece nas ruas, que os criminosos vão lá, assaltam as pessoas, muitas vezes ferem elas, a violência que acontece dentro de casa, muitas vezes, com homens que acham que as mulheres são suas propriedades, que cometem esse tipo de agressão doméstica, essa violência, a própria violência verbal que acontece com as pessoas de outras etnias, que têm outra preferência sexual. Todo esse tipo de violência acarreta nisso que aconteceu com a gente numa noite de final de semana que era para ser divertimento, que era para ser de alegria, principalmente porque o nosso time venceu e acabou triste, a gente pensando o que nos leva a esse ponto. A gente não chega a uma resposta, mas também não caberia, eu acho, chegar a uma resposta nesse momento. O que a gente precisa ter claro é que não dá mais para pensar as coisas da violência separadamente. Todas elas que eu citei no vídeo, elas fazem parte de um mesmo contexto violento. E é por isso que eu fiz esse vídeo falando sobre esse tema. Eu penso que é uma reflexão e uma discussão que todos nós precisamos ter. Porque não dá mais para alguém que vai assistir um jogo tranquilamente e acaba sendo agredido, assim como não dá mais para ter esse tipo de preconceito, de agressão nas ruas, de algo que não cabe numa sociedade, não cabe. A gente tem que viver em paz, viver em harmonia. É por isso que eu penso que precisamos refletir sobre isso, discutir isso, porque precisamos acabar com a violência. Tchau.